bem, terceiro ano? Como estão? Eu desejo que esteja tudo bem e que possamos fazer uma tarde muito gostosa e um grande aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos. Papais e mamães, meu muito obrigada de sempre, que Deus os abençoe. E sejam bem-vindos também para que possamos fazer mais uma correção na matriz de português e aumentarmos os nossos conhecimentos. Meus amores, eu gostaria que você prestasse bastante atenção sempre nas explicações e olha, colocasse as explicações dentro da cabecinha para que você possa aprimorar cada vez mais e aumentar esse conhecimento, te dando segurança para você resolver as atividades com sabedoria e com tranquilidade, tá bom? Não esqueça do link de presença, porque é importante, não é verdade? E que vocês possam fazer a correção. Qualquer dúvida que você tiver no decorrer da aula, você pode mandar no chat ou mesmo aguardar nas nossas aulas do Meet, que nós vamos conversando e vamos tirando juntos, tá? Todas as dúvidas que tiver, tá bom? E eu confio em você. Então, vamos ver lá tudo que foi feito na nossa matriz. Nós temos nela vários conteúdos que a gente estudou. E com isso, a gente precisa ler com atenção, com tranquilidade, para dar conta de resolver tudo que é pedido. E preste bastante atenção, combinado? Então, vamos lá ver a nossa matriz? Eu confio em você. Então, ótimo. Vamos lá. Vou chamar a matriz para a gente acompanhar a leitura dela. Então, vamos lá. O pulo do gato, Monteiro Lobato. A onça pediu ao gato que lhe ensinasse a pular, porque o maior mestre de pulos que há no mundo é o gato. O gato ensinou 1, 2, 3, 10, 20 qualidades de pulos. A onça aprendeu todos com a maior rapidez e depois convidou o gato para irem juntos ao bebedouro, isto é, ao lugar no rio onde os animais descem para beber. Lá viram um lagarto dormindo em cima de uma pedra. A onça disse: "Compadre gato, vamos ver que de um pulo pega aquele lagarto?" "Vamos sim, comadre onça." "Então comece." O gato saltou em cima do lagarto e a onça saltou em cima do gato. Mas este deu um pulo de banda e se livrou da onça. A onça ficou muito desapontada. "Como é isso, compadre gato? Esse pulo você não me ensinou." De longe o gato gritou: "Isto é cá segredo meu, que não ensino a ninguém. Chama-se o pulo do gato, meu, só meu. Os mestres que ensinam tudo o que sabem não passam de uns tolos e podem ser enganados. Adeus, comadre, até outro pulo." Olha que esperto que esse gato é. Ele pensou, ensinar os pulos que ele tinha, que ele sabia para a onça. Até aí tudo bem. Ele ensinou 20 qualidades de pulos diferentes para ela. Bacana! Só que ele deixou como diz assim a expressão, uma carta na manga. Por quê? Porque a onça, a dona onça, ela não é um bicho muito confiável, não é verdade? Nas histórias que a gente ouve, nas fábulas que a gente leu, participou, ela não é muito confiável. E ela estava esperando só o gato pular em cima do lagarto para ela pular em cima do gato. E ela, olha, ter 2 jantares diferentes, né? O gato e o lagarto. Então, o gato foi mais esperto ainda. Ele não ensinou tudo que ele sabia para ela. E ele ainda chamou esse pulo do gato, que foi a salvação dele, não é verdade? Vamos ver o que está pedindo na história? Então vamos lá, acompanha comigo na matriz. De acordo com a leitura do texto, vamos ver lá. O texto escrito em parágrafos. Indique quantos parágrafos o texto possui. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parágrafos. Aqui em cima não tem. Então, 11 parágrafos. Muito bem. A onça queria aprontar para cima do gato.
Depois que ela aprendeu todos os pulos com o gato, escreva em seu caderno o convite que a onça fez ao gato. Ela convidou o gato para irem juntos ao bebedouro para beberem água. Até aí não tem problema nenhum, não é verdade? Foi um convite sem maldade. A onça percebeu um lagarto dormindo em cima de uma pedra. Cite a proposta que a onça fez ao gato em relação ao lagarto. Anote seu caderno. Qual que é a proposta que ela fez? Olha aqui, olha. Vamos ver que de um pulo pega aquele lagarto. A proposta é que o gato desse um pulo apenas e conseguisse pegar aquele lagarto. Ela queria, fazer uma aposta com ele, se ele ia dar conta ou não. Muito bem. Ele aceitou, mas ele não é bobo nem nada, não é verdade? Então, vamos lá. Agora, na número 2, eu pedi a você que observasse o texto e retirasse as palavras que foram pedidas. Mas ainda tem coleguinha que não está prestando atenção. Classificação quanto ao número de sílaba é a quantidade de sílaba que cada palavra tem. Ainda percebe-se que tem coleguinha que está errando na classificação. Toda vez a professora está fazendo a revisão. Vamos ficar mais atentos. Se a palavra tem uma sílaba só, como é que eu sei que ela tem uma sílaba? Bate a palma. Se você tem dúvida, bate a palminha para quantas sílabas a palavra tiver. Cada palma vai ser uma sílaba. Então, se você bater a palma, você não vai errar. Se ela bater uma palma, é uma sílaba. Ela vai ser monossílaba. Se você bater duas, vai ser dissílaba. Se você bater 3, trissílaba. E se você bater 4, 5, 6, ela vai ser polissílaba. Fica bem atento. Bate a palminha, não tem problema nenhum bater a palminha. Até os adultos batem, para você ter uma ideia, para não errar. Então, não tem problema. Você bate baixinho aí, se você não quiser que as pessoas percebam, bate baixinho. Só para você não errar. Porque eu vejo e ainda percebo que tem coleguinha que está errando. É um detalhezinho. Mas se você bater a palma, você não erra mais. Bacana? Joia. Nesse exercício também, nós vamos trabalhar as palavras na classificação. Então, vamos ver lá? Vamos olhar no texto? Então, vamos ver. 3 palavras polissílabas, que tem mais de 4 sílabas. Eu sempre pedi a você que começasse do início do texto e fosse procurando as palavrinhas. Então, vamos lá? Aqui, ó. Ensina-se, a primeira polissílaba. Qualidades, segunda polissílaba. Tá faltando uma, não é? Então, vamos procurar aqui agora, ó. Bebedouro. Então, bebedouro é mais uma palavrinha polissílaba. Muito bem. 4 palavras trissílabas, ou seja, 4 palavras que tenham 3 sílabas. Então, voltamos lá no início do texto de novo, ó. Vamos procurando. Por que no início, professora? Porque aí você não perde nenhuma palavrinha que tiver ao redor. Ensinou, tem 3 sílabas. Então, a primeira. Aprendeu, mais uma. Rapidez, mais uma. Convidou, mais uma. E você vai encontrar mais palavras. Mas se você segue a ordem do texto, você nunca vai errar. Agora, 3 palavras de sílabas. 3 palavrinhas que tenham 2 sílabas. Então, ó, onça, pediu, gato, pular, maior, mestre. Você pode escolher qualquer uma delas. E 2 palavras agora que tenham uma sílaba só, que sejam monossílabas. Então, a, ao, que, lhe, o, de. Você pode escolher. Muito bem. Agora, eu te pedi nesse mesmo exercício que você observasse os tipos de frases. Se a frase tem o sinal de interrogação, ela é classificada como uma frase interrogativa. Se ela tem o ponto de exclamação, ela é considerada uma frase exclamativa.
Se ela tem o ponto final, mas na frase não tem a palavrinha não, ela é considerada uma frase afirmativa. E se ela tiver a palavrinha não em qualquer lugar na frase, no início, no meio ou no final, nós vamos classificá-la como uma frase negativa. Então, vamos ver o que está pedindo o exercício? Então, vamos voltar lá e vamos observar o que está sendo pedido. Você vai no texto e vai retirar uma frase exclamativa. Então, olhe desde o início, onde tiver o ponto de exclamação, você vai ter uma frase exclamativa. Aqui, vamos sim, comadre onça. A outra aqui, ó, então comece. Você pode escolher uma delas. Agora, uma frase exclamativa, ponto de exclamação. Não esqueça. Interrogativa, ponto de interrogação. Então, aqui, ó, compadre gato, vamos ver que de um pulo pega aquele lagarto? É uma frase interrogativa. Aqui tem outra. Como é isso, compadre gato? Muito bem. Uma frase afirmativa. Ela vai terminar com ponto final. E nessa frase, você não pode ter a palavrinha não. Então, vamos ver? Aqui. A onça pediu ao gato que lhe ensinasse a pular, porque o maior mestre de pulos que há no mundo é o gato. É uma delas. O gato ensinou 1, 2, 3, 10, 20 qualidades de pulo. Outra frase afirmativa. Você pode escolher qualquer uma delas. E uma frase negativa. Uma frase negativa é quando tem a palavrinha não. Pode ser no início da frase, ou no meio, ou no final dela. Então, vamos ver, vamos procurar. Aqui não tem, aqui também não. Vamos procurar onde tem a palavrinha não. Aqui também não. Aqui já vamos encontrar, ó. Isso é cá, segredo meu, que não ensino a palavrinha não a ninguém. Então, tendo a palavrinha não, pode ser no início, pode ser no meio ou no final, nós vamos dizer que essa frase é negativa. Muito bem. E agora está pedindo substantivo. Então, vamos relembrar o que a gente aprendeu de substantivo? Nós aprendemos que substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres e a sentimentos. Bacana. Muitas vezes você consegue imaginar essa palavra. Se você tem a percepção da imaginação dessa palavra, ela é um substantivo. Se você não consegue imaginar, porque ela não é. Nós temos o substantivo próprio e comum. O próprio é aquele que dá nome a pessoas, a cidades, a estados, países, e ele é escrito com a letra maiúscula. O substantivo comum é aquele que existe mais de um em qualquer outros lugares, e ele é escrito com a letra minúscula. Nós aprendemos também substantivos coletivos, que é aquele substantivo, é uma palavra escrita no singular, que dá nome a um conjunto de objetos, de seres. Bacana. Aprendemos também o substantivo derivado e o primitivo. O primitivo é o que a gente chama de palavra principal. É o que daquela palavra você vai originar outras. E o derivado é justamente essas palavras que você originou. Então, o primitivo é aquela que você não consegue mudar nada. É aquela base que dela você vai criar outras. E o derivado são aquelas palavrinhas que vêm de alguma, que vem de um primitivo, de um principal. Então, acompanhe comigo aí. Nós aprendemos esses tipos de substantivo que dão nomes aos seres. Então, vamos ver o que está sendo pedido na nossa matriz? Então, vamos lá. Pediu 3 substantivos comuns. Então, vamos procurar. Onça, gato, mestre. Nós já temos aí, ó, 3. Mundo. Até mais de 3. Você vai ter outras palavras aqui também. Então, o substantivo comum é aquele que dá nome ao ser e que existe mais de um, que você vai ter com a letra minúscula. Muito bem. Bacana para quem acertou. Joia. Outra coisa que a gente aprendeu
foi o sinônimo e o antônimo. Quando eu digo sinônimo, eu estou querendo dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então eu digo que essas palavras, elas têm um sentido parecido. Eu quero dizer a mesma coisa só mudando a palavra. Por exemplo, alegre, feliz, eu estou dizendo o mesmo sentimento. Então eu uso palavras diferentes que eu posso expressar a mesma coisa. E o antônimo? São aquelas palavras que eu falo o contrário. Feliz, triste. Cedo, tarde. Fecho, abro. Eu estou falando o contrário da palavra. Então, quando eu falo o mesmo sentido, eu falo sinônimo. Quando eu falo sentido contrário, eu falo do antônimo. Nessa atividade, eu pedi a você que reescrevesse a frase, observando o que está dentro do parêntese. Se for sinônimo, na palavrinha que está destacada, você ia dar uma palavra de sentido parecido com ela. Se for o antônimo, você vai pegar a mesma coisa da palavrinha destacada e vai mudar o sentido, dar o contrário dela. Vamos ver como ficou na frase? Bacana! Não deixe de fazer a correção, tá ok? É muito importante que o seu caderno esteja bem corrigido para você ter segurança para estudar. E se por acaso o caderninho acabou, não jogue fora não, guarde o caderno. Esses estudos, eles vão te dar a base para o ano todo e até para o ano que vem. Então, se você guardar essas atividades e sempre relembrando, você não vai esquecer os conteúdos, tá bom? Não deixe o caderno de lado, deixe ele pertinho, sempre que você precisar, você vai lá e faz uma consulta, tá bom? Então, vamos acompanhar e ver o que a nossa matriz está pedindo? Então, vamos ver. Então, os sinônimos são palavras de sentido parecido. O antônimo, então, no caso, são as palavras que têm o sentido contrário. Bacana. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas pelo pedido nos parênteses. Então, vamos ver. João acordou tarde e ganhou a hora. Você vai dar o contrário, tanto do acordou quanto do ganhou. Então, o João acordou tarde, então ele dormiu. O antônimo é o contrário. Então, João dormiu tarde. Ganhou a hora, perdeu a hora. Então, João dormiu tarde e perdeu a hora. Vamos ver a letra B. O menino risonho adora ficar na frente da casa. Você vai dar o antônimo, você vai dar o contrário. Então, o menino que é risonho vai virar um menino tristonho. Adora ficar na frente, vai ficar atrás. Então, o menino tristonho adora ficar atrás da casa. O menino tristonho adora ficar atrás da casa. Muito bem. Vamos ver a letra C. O José é um menino desobediente e indelicado. Você vai dar o antônimo é o contrário. Então, nós vamos dar. O José é um menino obediente e delicado. Muito bem. Eliana está alegre com o presente que ganhou. Você vai dar o sinônimo, ou seja, vão ser palavras com sentidos parecidos. Então, Eliane está alegre, ela está feliz com o presente que ganhou, com o presente que recebeu. Então, vamos revisar todas. João acordou tarde e ganhou a hora. Antônio, João dormiu tarde e perdeu a hora. O menino risonho adora ficar na frente da casa. O menino tristonho adora ficar atrás da casa. José é um menino desobediente e indelicado. Ficou José é um menino obediente e delicado. Eliane está alegre com o presente que ganhou. Sinônimo. Eliane está feliz com o presente que recebeu. Muito bem, bacana. Nós aprendemos nas últimas aulas prefixo, sufixo. Prefixo e sufixo são chamados em português de afixos. O meu vizinho começou o barulho de novo. Se você ouvir aí, você não liga não, tá bom? É porque os animais que ele tem ficam agitados. Aí todo mundo escuta. Não sei se você está conseguindo escutar, mas eu estou escutando daqui. Mas se for o caso, tá? Você relegue.
Tudo bem? Porque tem coisa que a gente não tem como, né? Então, o prefixo e o sufixo, eles são chamados em português de fonemas e afixos. Para que serve isso? Para acrescentar na palavra, formando novas palavras. Às vezes, com um pedacinho, uma sílaba só, você vai formar inúmeras palavras diferentes. Então, eu te dei nesse exercício alguns afixos, que são prefixo, que vem na frente da palavra, que é o que a gente chama de radical, e sufixo, o que vem no final da palavra, ou no final do radical. Então, acompanha comigo direitinho para a gente dar conta, tá bom? E vamos ver como que a gente faz? Então, acompanhe. Porque você vai formar novas palavras e vai escrever essas palavrinhas no seu caderno. Então, acompanhe direitinho, que a professora vai falar devagar para você acompanhar, tá bom? Joia! Então, vamos ver lá. Prefixos e sufixos são afixos aqui adicionados nas palavras, formam novas palavras. Através do prefixo e do sufixo, você consegue originar novas palavrinhas. Você consegue fazer novas palavrinhas. Então, vamos ver lá. Acrescentar novas palavras. Então, vamos ver. Acrescentando o prefixo des. Então, o pedacinho, a sílaba des, ela vai vir na frente de todas as palavras. Então, vamos ver. Carregar. Como que vai ficar carregar? Fala aí para o papai e para a mamãe. Pode escrever aí na resposta no chat. Carregar vai ficar descarregar. E abotoar? Como vai ficar abotoar? Desabotoar. Muito bem. Agora a palavrinha fazer. Como vai ficar a palavrinha fazer? Vamos ver se você sabe. Responde aí para nós. Desfazer. Muito bem. E obedecer? Como vai ficar obedecer? Desobedecer. Muito bem, para quem acertou. E agora a palavrinha prender. Como vai ficar a palavrinha prender? Vai ficar desprender. Muito bem. E costurar? Como fica a palavrinha costurar? Vai ficar descosturar. Descosturar. Muito bem. Agora a palavrinha cansar. Como é que você colocou? Cansar. Vai ficar descansar. Muito bem. E agora a palavrinha enrolar. Como vai ficar enrolar? Vai ficar desenrolar. Desenrolar. Muito bem. E cumprir? Como fica a palavra cumprir? Parabéns para quem colocou. Descumprir. Então, vamos conferir se você acertou todas. Faça a correção, combinado? Eu confio em você. Descarregar, desabotoar, desfazer, desobedecer, desprender, descosturar, descansar, desenrolar, descumprir. Muito bem, joia! Agora, você conseguiu formar várias palavrinhas com o prefixo des. Agora, nós vamos usar o prefixo in e vamos formar novas palavrinhas acrescentando o prefixo in nas palavras. Vamos ver? Então, acompanhe comigo lá. Tenho certeza que você dá conta. Então, vamos ver. In, nós temos completo. Vai ficar incompleto. Disposto, como vai ficar? Como que você colocou? Fala aí para nós. Indisposto. Muito bem. E a palavrinha delicado? Como que vai ficar a palavrinha delicado? Como que você colocou aí? Indelicado. Muito bem. E agora a palavrinha válido? Como fica a palavrinha válido?
válido. Muito bem. E satisfeito? Como fica a palavrinha satisfeito? Vai ficar insatisfeito. Muito bem. E a palavrinha feliz? Como vai ficar a palavrinha feliz? Como que você colocou? Ah, para quem colocou infeliz, acertou. Discreto. A palavrinha discreto. Como fica? Muito bem para quem acertou. Indiscreto. Parabéns. E a palavrinha gratidão? Gratidão. Como fica a palavrinha gratidão? Ingratidão. Muito bem. E agora a palavrinha fiel. Como fica a palavrinha fiel? Infiel. Vamos conferir todas para ver se você acertou. Incompleto. Disposto vai ficar indisposto. Delicado vai ficar indelicado. Válido. Inválido. Satisfeito vai ficar insatisfeito. Feliz vai ficar infeliz. Discreto vai ficar indiscreto. Gratidão, ingratidão. E fiel vai ficar infiel. Muito bem para quem acertou. Agora, nós juntamos nas duas atividades os prefixos. Agora, nós vamos acrescentar um sufixo, que é o que vem no final da palavra. Nós vamos acrescentar e vamos fazer as alterações que forem necessárias. Então, acompanhe com a professora para ver o que você conseguiu, tá bom? Eu confio em você, hein? Tenho certeza que você está dando conta. Quem acompanha com a professora toda vez, fazendo as revisões, fazendo o acompanhamento das correções, não tem como errar. Mas se a pessoa não acompanha, não presta atenção na hora que a professora está falando, não consegue associar na cabecinha o assunto que está sendo corrigido ou que está sendo falado. E isso, pessoal, é muito importante. Então, acrescentando sufixos, forme novas palavras em seu caderno. Flor mais ista vai virar o quê? O que você colocou? Ah, parabéns se você colocou florista. Muito bem. Carta mais eiro. Você não pode formar carteiro. Então, você vai tirar o A e vai formar carteiro. Muito bem. Agora, jornal mais ista. Vai formar jornalista. Muito bem. E zombar mais aria? Vai formar zombaria. Então, flor mais ista, florista. Carta mais eiro, carteiro. Jornal mais ista, jornalista. Zombar mais aria, zombaria. Tá vendo que não é difícil? É só você prestar atenção na hora de juntar o radical mais o sufixo ou o prefixo. Muitas vezes o sufixo você tem que trocar alguma letra para ter sentido. Como, por exemplo, carta mais eiro. Você não vai falar cartaeiro, você vai falar carteiro. Então, o A da palavrinha carta você vai tirar e vai completar com eiro, vai virar carteiro. Então, você vai fazer as adaptações que são necessárias. Geralmente, no sufixo é que você faz isso. No prefixo, quase sempre você não faz. Ele já vem só acrescentando. Então, fica muito mais fácil. É só ter atenção que você vai dar conta direitinho. E eu tenho certeza disso, tá bom? O próximo assunto, ele fala do gênero e fala do número do substantivo. Vamos recordar? O número é quando a gente está falando do masculino, o gênero é quando nós estamos falando do masculino e do feminino. O número é quando nós estamos falando de um elemento ou de mais de um elemento. Quando nós estamos falando de um elemento, nós estamos falando do singular. Quando nós estamos falando de mais de um elemento,
estamos falando do plural. Então, gênero é masculino e feminino. Número, singular e plural. E o grau? Quando eu estou reduzindo o tamanho da palavra, eu falo que está no diminutivo. Quando está aumentando o tamanho da palavra, eu falo que está no aumentativo. Eu posso trabalhar com as palavras no aumentativo ou no diminutivo. Posso trabalhar no singular, plural. E posso trabalhar no masculino ou no feminino. Então, vamos ver o que está pedindo a atividade? Acompanhe com a professora, então. O gênero do substantivo se refere a masculino ou feminino. O número do substantivo se refere a singular ou plural. De acordo com o que aprendemos, refaça as frases atendendo ao que é solicitado. Então, vamos ver? Reescreva as frases no seu caderno, passando-as para o plural. Quando eu estou passando uma frase para o plural, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque para passar para o plural, eu tenho que passar todas as palavras. Então, você tem que ler a frase toda, palavra por palavra, e fazer a modificação é necessário. Então, vamos ver lá como é que fica. O caracol sujou o avental azul do rapaz. Eu tenho que ler palavra por palavra e modificando palavra por palavra. Então, vamos ver. O caracol sujou o avental azul do rapaz. Os caracóis sujaram os aventais azuis dos rapazes. Os caracóis sujaram os aventais azuis dos rapazes. Muito bem. A irmã colou as fotos no álbum do freguês. As irmãs colaram as fotos nos álbuns com aqui, ó, o M é cortado e acrescenta NS dos fregueses. A palavrinha freguês tem um acento circunflexo, mas a palavrinha fregueses, ela não tem acento. Quando essa palavra é passada para o plural, ela perde o acento. Então, as irmãs colaram as fotos nos álbuns dos fregueses. O automóvel passou no túnel e buzinou. Os automóveis passaram nos túneis e buzinaram. Os automóveis passaram nos túneis e buzinaram. A avó fez um pudim de amendoim. As avós fizeram uns pudins de amendoins. Então, vamos conferir todas elas para ver se você escreveu as palavrinhas corretas. Acompanhe palavra por palavra, ok? Então, vamos ver. Os caracóis sujaram os aventais azuis dos rapazes. As irmãs colaram as fotos nos álbuns dos fregueses. Como eu te falei, a palavrinha freguês tem acento circunflexo. Na hora que ela passa para o plural, que vira fregueses, ela não tem acento mais. O automóvel passou no túnel e buzinou. Os automóveis passaram nos túneis e buzinaram. A avó fez um pudim de amendoim. As avós fizeram uns pudins de amendoins. Muito bem. Agora, nesse exercício, você vai trabalhar o masculino e o feminino. Onde está a palavrinha, né? Está pedindo masculino, você vai ler a frase toda e ver a parte feminina que tiver na frase e vai passar para o masculino. Se a atividade estiver te pedindo o contrário, passar para o feminino, você vai ler a frase toda e vai fazer a modificação por gênero que está sendo pedido. Então, frase por frase, ok? Então, vamos lá? Então, juntinhos. Acompanhe. Reescreva as frases agora, substituindo os substantivos masculinos pelos femininos.
Então vamos ver a letra A. O campeão do festival ganhou do freguês uma medalha. Como vai ficar no feminino? A campeã do festival ganhou da freguesa, freguesa não tem acento, uma medalha. A campeã do festival ganhou da freguesa uma medalha. Vamos ver a letra B. O cunhado do sobrinho comprou um pato, um pavão e um galo para o sítio. Vamos ver como é que fica. A cunhada da sobrinha comprou uma pata, uma pavoa e uma galinha para o sítio. O alemão é irmão do marquês, primo do imperador. A alemã é irmã da marquesa, não tem acento, prima da imperatriz. Então vamos ver todas elas e ver como que você colocou. Então acompanha comigo. Letra A. A campeã do festival ganhou da freguesa, sem acento, uma medalha. Letra B. A cunhada da sobrinha comprou uma pata, uma pavoa e uma galinha para o sítio. A alemã é irmã da marquesa, prima da imperatriz. Essa é bem complexa. De novo, a alemã é irmã da marquesa, que não tem acento, prima da imperatriz. Muito bem, joia! Hoje nós vamos aprender a perceber verbos. Então vamos lembrar o que é verbo? Verbo é toda palavra em português que indica uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. A ação é quando está praticando na frase. Alguém está fazendo alguma coisa e você consegue até imaginar o que a pessoa está fazendo, o que o personagem está fazendo. O estado é como ele se sente, se apresenta. E o fenômeno da natureza é quando a natureza realiza a ação na frase. Nós temos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. O passado nós dizemos quando já aconteceu. O presente, quando está acontecendo. E o futuro, quando ainda vai acontecer, realizou ainda. Joia. Existe uma dica que a gente tem que observar. Quando o verbo terminar em AM, por exemplo, viajaram, compraram, com M no final, essa ação está no passado. Quando ele terminar em AOTIL, em ão, nós vamos dizer que o verbo está no futuro. Então existe uma diferença no presente, porque ele não vai terminar com o mesmo som. Dependendo de como você pronuncia, se você for pronunciar o ão com um pouco menos de força, viajaram, viajarão, quase que sai do mesmo jeito. Então você tem que ficar atento que na hora de escrever, se você estiver falando uma ação do passado, você vai escrever esse verbo com AM no final. Se você está falando numa ação que ainda vai acontecer no futuro, eu vou escrever com AOTIL. Acompanha com a professora a correção para você fixar mais esse conteúdo. Vamos acompanhando. Nós vamos fazer muita atividade como essa para a gente treinar ainda mais, tá bom? Então, an e ão. An com AM significa no passado. AOTIL, ão, significa no futuro. Emprega-se an quando o verbo indica o tempo passado, que a ação já aconteceu. Emprega-se o ão quando o verbo indica o tempo futuro, que a ação irá acontecer. Então vamos ver. Complete as frases com o verbo no passado e no futuro, reescrevendo no seu caderno. Ver a mesma frase 2 vezes, porém, uma delas vai estar no passado e a outra vai estar no futuro, com o mesmo verbo. O verbo na letra A é o verbo chupar.
Então, nós vamos acrescentar o verbo chupar no passado e no futuro nas frases. Então, vamos ver. Ontem as crianças, ontem, então é o passado, chuparam com AM no final muitas uvas. Amanhã elas chuparão com AOTIL no verbo melancia. Então, ontem as crianças chuparam com AM no final muitas uvas. Amanhã elas chuparão melancia. Esse chuparão vai terminar com AOTIL no final. Muito bem. Rita e Saulo, o salão para a festa de ontem. Então, é do passado. Raul e Sara para a próxima festa. O verbo é arrumar. Então, Rita e Saulo arrumaram com AM no final o salão para a festa de ontem. Esse arrumaram com AM no final. Raul e Sara arrumarão com AOTIL para a próxima festa. Na ida, os turistas, o ônibus na estação. Na volta, eles no hotel. O verbo é esperar. Na ida, os turistas esperam com AM no final. Esperam o ônibus na estação. Na volta, eles esperarão com AOTIL no final no hotel. Então, na ida, os turistas esperam com AM no final o ônibus na estação. Na volta, eles esperarão com AOTIL no hotel. Então, meus pais ontem de viagem. Meus avós amanhã de viagem. Meus pais chegaram ontem de viagem. Chegaram com AM no final. Meus avós chegarão amanhã de viagem. Chegarão com AOTIL no final. Então, vamos conferir? Ontem as crianças chuparam com AM no final muitas uvas. Amanhã elas chuparão com AOTIL no final, melancia. Rita e Saulo arrumaram com AM no final o salão para a festa de ontem. Raul e Sara arrumarão com AOTIL para a próxima festa. Na ida, os turistas esperam com AM no final o ônibus na estação. Na volta, eles esperarão com AOTIL no final, no hotel. Meus pais chegaram ontem de viagem. Meus pais chegaram com AM no final. Meus avós chegarão com AOTIL amanhã de viagem. Muito bem. Então, nessa matriz, hoje nós aprendemos a colocar o verbo no passado, identificá-lo no passado e identificá-lo no futuro. Se ele termina com AM, ele significa que é no passado. Se ele vai terminar com AOTIL, significa que ele é no futuro. Nós ainda vamos fazer várias atividades como essa para você ficar, mas nós temos que ir trabalhando para acrescentar mais esse conhecimento. Os verbos, eles são muito complexos. Então, se tem uma forma de identificar se essa ação já passou, é através do an e do ão. Se é an com AM, significa que ela já aconteceu, ela está no passado. Se é ão com AOTIL, significa que ela ainda vai acontecer, então que ela está no futuro. Muito bem. Amores, com essa matriz nós temos muitos assuntos em português. E nós vamos sempre relembrar tudo que a gente aprendeu, porque um conteúdo, ele é bom sempre recordando para poder trabalhar em cima dele e não esquecer. Porque se você não trabalha, você acaba esquecendo. Eu falei isso com você, tanto português quanto matemática. Se a gente não ficar exercitando sempre, a gente acaba esquecendo. E, o que é mais difícil, português é todo dia escrevendo, todo dia lendo, todo dia aprimorando. Então, a gente vai fazer a nossa parte para a gente estar melhorando aqui, tá bom? Nessa
matriz, nós trabalhamos a interpretação do texto, nós contamos quantos parágrafos tem essa leitura, ficamos as palavras, né, com o número de sílaba, bata a palma quando você for separar em si. É uma forma de você não errar, mesmo em algumas atividades que eu pude observar, algumas avaliações, tem coleguinha errando ainda, por quê? Porque está batendo a palma. Se você bater, você não erra. Você vai lá no texto tirar uma palavrinha de lá. Às vezes você gostou da palavra, se você bater a palma, você vai ver que ela não te atende. Aí você vai ter que ser obrigado a parar a palavrinha. Então faça isso, tá? Observa direitinho o que está sendo pedido. Você foi lá no texto, escolheu a palavra X lá, bate a palminha. Eu estou precisando de discípulo, mas na hora que você bateu, deu 3, então ela não vai poder te atender. Ah, tá, eu preciso de monossílaba, mas na hora que eu bati 2 vezes, ela não está te atendendo. Então, olhe a palavra e bata a palminha, aí você não vai errar nunca mais, tá? Nós trabalhamos também substantivos, tipos de frases. A pontuação também, ela manda muito. Se tem uma pontuação que termina com ponto de exclamação, essa frase é exclamativa. Se ela está com ponto de interrogação, é uma frase interrogativa. Se ela tem a palavra final, mas não tem a palavrinha não, ela é afirmativa. Se ela tem a palavrinha não em qualquer lugar na frase, ela é uma frase negativa. Muito bem. O gênero, o número e o grau do substantivo indicam o gênero, se é masculino ou feminino, se está no singular ou se está no plural. Para passar as frases para o plural, você tem que ler a frase toda e ir modificando palavra por palavra, ok? Não tem como fazer se não for dessa forma, senão acaba errando. Você passar também para o feminino, para o masculino, você tem que ler a frase toda. E onde tiver masculino ou feminino que você vai ter que fazer a modificação, você faz a modificação no texto, na sua frase, ok? Prefixo e sufixo, eles servem para formar novas palavras. Muitas vezes no sufixo você tem que modificar alguma letra, como a gente viu hoje. Então faça a modificação correta para que a palavra tenha sentido, tá ok? Meus amores, eu desejo a você um ótimo finalzinho de tarde, que você possa relaxar um pouquinho a sua cabecinha, um pouquinho. E eu aguardo sempre para amanhã, para nossas aulas do Meet, que é um prazer sempre estar com você. Eu já fico contando os dedos aqui para estar com você no outro dia. E é um prazer. Eu agradeço a todos a presença, o papai e a mamãe. Que Deus abençoe e guarde todos vocês. E que a gente em breve possa estar de novo lá na escola. Fiquem com Deus, se protejam. Não se esqueça, a professora não está longe de vocês. Viu? Grande beijo. Fiquem com Deus.